Amém? Vai abrindo a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 9. Lucas, no capítulo 9. Glória a Deus. Quantos sabem que o Senhor é poderoso para transformar as nossas vidas? Lucas 9, no versículo 23. Lucas 9, 23. Amém? Glória a Deus. Vamos ler alguns versículos. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Porquanto, de que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou destruir a si mesmo? Amém? Glória a Deus. Versículo 23 ele diz: olha, se alguém deseja me seguir, se alguém quiser andar nos meus passos, se alguém quiser ser meu discípulo, fazer o que eu fiz, o que eu faço, precisa negar-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha e siga-me. É uma ordem de Jesus para aqueles que querem seguir Ele. Amém? E toda ordem de Jesus, irmão, toda sugestão de Jesus é espiritual. Toda sugestão de Jesus é espiritual. E para sermos capazes de obedecer, para sermos capazes de cumprir, nós precisamos andar no Espírito. Nós precisamos andar em fé. Nós precisamos do poder e da unção de Deus sobre nós. Por mais simples que pareça a ordem de Jesus, nós precisamos do seu poder. Porque andar após Jesus, irmão, não é sair por aí apenas com uma disposição mental para obedecê-lo. Amém? Não é apenas sair por aí com uma disposição mental: eu quero obedecer a Deus, eu vou obedecer a Deus, eu vou fazer o que Ele quer. Apenas essa disposição mental não serve, não é suficiente para capacitar você para andar na vontade de Deus. E nesse caso, quando ele diz negue-se a si mesmo, muito mais ainda, você precisa do poder de Deus. Que você vai precisar negar quem você é na carne e escolher viver uma vida para Deus. Então, irmão, você precisa, eu preciso do poder de Deus para me capacitar a andar na vontade do Pai. Eu preciso do poder de Deus sobre mim para fazer a vontade de Deus. Eu preciso da unção, da capacitação de Deus para que eu possa cumprir o desejo do Senhor, por mais simples que ele seja. E nós temos aprendido que é simples e profundo. Amém? Você olhar para a vida de Paulo, abra sua Bíblia em Atos no capítulo 9. Atos no capítulo 9, nós vamos ver a conversão de Paulo e como se deu a conversão do apóstolo Paulo. Atos no capítulo 9, a partir do versículo 4. Amém? Você conhece um pouco da história, ou bastante. Vamos ler alguns versículos. Versículo 4.
Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? A quem ele inquiriu: quem és, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Não está escrito aqui em Atos 9, mas quando Paulo vai relatar lá em Atos capítulo 22, esse mesmo fato, ele diz que ele pergunta para Jesus: o que eu faço agora? O que o Senhor quer que eu faça? Jesus vai e responde, versículo 6: levanta-te, entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Ele levanta, vai para a cidade, para Damasco, encontra um discípulo do Senhor, Ananias, e a Bíblia diz que Ananias já tinha recebido a revelação de Deus a respeito de Paulo, e Ananias ora por Paulo, as escamas, a cegueira cai, sai, ele volta a enxergar depois de 3 dias, ele é batizado e é cheio do Espírito Santo, amém? É cheio do poder de Deus. Aí Paulo está habilitado para começar a andar na vontade de Deus, não lá no caminho, porque escuta, irmão, Paulo é um oficial romano, acostumado à obediência. Paulo é um oficial do governo romano, acostumado a obedecer ordens e dar ordens. Ele sabe como funciona a questão de obedecer. Então, no momento em que ele se converte, lá caído naquele lugar, prostrado, cego, Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegue. Esse caminho que você está trilhando não é a vontade de Deus. Naquele momento, convertido, ele diz: o que o Senhor quer que eu faça? Jesus diz: não, pera aí, calma, vá com calma, Paulo. Eu entendo a sua natureza humana, pronta a obedecer. Eu entendo que você quer fazer a minha vontade, porém você precisa trilhar um caminho para receber o meu poder sobre a sua vida. Você precisa receber o Espírito Santo, pois senão Paulo sairia dali com a disposição mental para obedecer e talvez logo após estaria prendendo pessoas novamente, fazendo outra vontade, não a vontade de Deus. Talvez ele caminhasse dali empolgado e daqui a pouco tropeçasse, voltasse, retrocedesse na fé, sem o poder de Deus. Então, antes de qualquer coisa, irmão, Jesus fala para Paulo: olha, vá para Damasco. Jesus trabalha, tem toda uma logística, irmãos, para que Paulo recebesse o Espírito Santo e fosse batizado. Enquanto Paulo está encontrando Jesus lá no caminho, Jesus está falando com Ananias, convencendo Ananias a orar pelo terrível Paulo, pelo terrível Saulo, perseguidor da igreja. Então Jesus faz uma logística tremenda para que Paulo fosse cheio do Espírito Santo e então começasse a obedecer, a negar-se a si mesmo e de fato seguir Jesus. Porque é o que nós queremos, sim ou não, irmãos? É o que nós queremos, fazer a vontade de Deus. Porém nós nos esquecemos que para isso nós precisamos ser capacitados, pois a vontade de Deus é no Espírito, não na carne. A vontade de Deus se dá no Espírito, se dá recebendo o poder de Deus, recebendo a unção do Pai. Porque, irmãos, escuta, a nossa vida natural não serve para Deus. Está me ouvindo? A nossa vida natural não serve para Deus. Nós precisamos assumir uma vida espiritual. O nosso caminho na carne não serve para Deus. Nós precisamos assumir um caminho no Espírito. Nós precisamos receber da unção de Jesus, do Espírito Santo,
para então fazermos a vontade de Deus. Você crê assim, irmão? Precisamos de unção, queridos. Escuta uma coisa: o poder de Deus, a unção, eles são restauradores, curadores. Porque Saulo é um homem cheio de traumas, irmãos. É um homem que viu muita coisa. É um homem que ainda jovem viu Estevão ser apedrejado até a morte. É um homem que está com seu coração endurecido. Amém? Se você olhar lá no capítulo 22, não vamos olhar hoje, ele diz: olha, eu prendi muitas pessoas, eu persegui muita gente, eu compactuei com a morte de pessoas. Então é um homem que precisa ser tratado por Deus. E a unção faz isso em nós, irmãos. A unção lava o nosso passado, a unção lava o nosso presente e a unção lava o nosso futuro. E mesmo agora convertido na presença de Deus, se tropeçarmos e cairmos e formos machucados de alguma forma nessa caminhada, a unção pode vir sobre nós e nos tratar, irmãos, e nos restaurar e nos colocar de volta na posição de homens e mulheres capazes de ir após Jesus. Se você ler a sua Bíblia em Ezequiel no capítulo 47, não precisa nem abrir, eu vou ler aqui, Ezequiel no capítulo 47. No versículo 1 ele diz assim, olha, é uma visão, é uma profecia para nós, a igreja do Senhor. Então aquele homem, o anjo do Senhor, me conduziu de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, fluindo. Amém? As águas do Senhor fluem para nós, irmãos. A glória de Deus flui para a nossa vida. A glória do Pai flui para o nosso ministério. No versículo 11, versículo 12, essas águas se tornaram um rio. Então, junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, o seu fruto não apodrecerá, e produzirão novos frutos todos os meses, porque a água que flui do santuário é purificadora. Meu irmão, a água de Deus, a unção de Deus que vem para a igreja, lava, cura e purifica. Então não importa, irmão, não importa como chegamos até aqui, não importa como fomos antes de entregar nossa vida para Jesus, o que importa é que se nós mergulharmos nas águas da unção do Senhor, nós seremos profundamente restaurados. E essa profecia aqui, liberada por Ezequiel, se você ler João no capítulo 7, no versículo 37, João no capítulo 7, no verso 37, versículo 37, diz assim, olha, no último dia, o dia mais importante da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
Ele disse: se vocês beberem da água que flui do trono de Deus em mim, essas águas no seu interior se tornarão rios. E esses rios tratam os nossos traumas, os nossos problemas, as nossas incredulidades, as nossas dificuldades, e faz-nos capazes de obedecer o plano e o projeto de Jesus para nós. Faz-nos capazes de negar nós mesmos, irmãos, e de ir após Jesus. Porque ir após Jesus, lá em Lucas capítulo 9, e isso é interessante, irmão, porque todos os evangelhos, eles fazem questão de tratar desse assunto, de colocar essa fala de Jesus. Então a unção nos guiará, nos preparará para andarmos após Jesus. E andar após Jesus aqui é fazer o que Ele fez, irmão. Andar após Jesus aqui é cumprir o ministério de Jesus Cristo nessa terra. O poder de Deus irá te habilitar, querido. Vai habilitar você para andar na vontade de Deus. Andar após Jesus é ter um estilo de vida como Cristo. É ter um ministério como Jesus. Escuta, irmão, a sua vida é um ministério. Essa ideia de que nós temos um ministério e temos uma vida secular, isso é maluquice. De que nós temos um ministério a cumprir na igreja, na comunidade, e lá fora nós temos uma vida secular com outras atividades, com outras coisas, com outros princípios, é mentira. Nós temos um ministério e esse ministério é a nossa vida. Amém? Nós temos um ministério e este ministério é a nossa vida. Você acorda pela manhã para cumprir esse ministério. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Sem folga, irmão. Você acorda pela manhã todos os dias para cumprir um ministério semelhante ao de Jesus, guiado não pela vontade da carne, mas pela vontade do Espírito. Negue-se a si mesmo. E esse é um processo que só acontece se você e eu mergulharmos nesse rio poderoso da presença de Deus. É um processo que só ocorre se eu entender, se eu receber a revelação de que há um caminho melhor para mim. Porque negar a mim mesmo para quê exatamente? Porque nós só teremos a disposição de negarmos essa vida natural se nós tivermos a revelação de uma vida sobrenatural, irmão. Enquanto você não tiver, eu não tiver a revelação de uma vida sobrenatural, de um caminho mais excelente, nós vamos continuar caminhando no caminho natural e medíocre. Natural, simples, sem vida de Deus. Então qual é o processo? É receber a revelação, e a unção também traz essa revelação de que há uma vida muito mais excelente do que essa vida que o mundo nos propõe, que esse sistema nos propõe, que a nossa própria carne quer. Então, recebendo essa revelação, eu posso agora decidir não viver mais essa vida natural. Eu posso decidir negar a mim mesmo. Porque isso parece muito confuso. Pense num texto que muitos fogem, irmãos. Esse texto de Lucas 9. Como assim negar a minha própria vida? Negar os meus sonhos e projetos? Não, irmão. Em Deus você receberá uma revelação muito maior, de um caminho muito mais excelente. Então você será capaz, habilitado, para agora dizer não.
dizer não à sua vida natural e dizer sim à vida espiritual dada por Jesus para nós. É uma decisão espiritual, irmão. Você abandona um caminho para entrar em outro. Porque o que as pessoas acham é que negando a elas mesmas, elas vão ficar sem vida. Não é? Não, a vida cristã é chata, porque a vida cristã ela é uma vida sem vida. É uma vida apenas de nãos. É uma vida apenas de renúncia. Eu não quero isso para mim, porque por mais que seja difícil, a minha vida está indo bem. Então esse tipo de pensamento só é tratado, só é curado, só é mudado. Só há arrependimento nesse pensamento quando se recebe a revelação do alto de um caminho mais excelente. Porque é maluquice, irmão, você encontrar alguém na rua e falar, larga essa vida. Eu falo, eu só tenho essa. Olha, abandona essa vida, mas eu só tenho essa. Eu só conheço esse caminho. Ei, larga o vício. Ele fala, mas eu só conheço isso, eu nasci nesse sistema. Então não começa por aí, irmão. Começa apresentando um novo e vivo caminho. Começa dando uma proposta de uma nova vida. Porque então, recebendo essa revelação, eu posso agora negar essa vida medíocre, natural, simples, e receber uma vida espiritual do Senhor. Eu teria a capacidade de sepultar essa vida natural e receber da parte de Deus, entrar nesse caminho espiritual. Amém, querido? Deus quer te dar, quer me dar uma nova vida, mesmo agora no ministério, mesmo agora andando com Ele. Quanto mais você mergulha na revelação e na unção, mais vida de Deus você recebe. E mais desse mundo você é capaz de abandonar. Quanto mais vida de Deus, mais compreensão da vida de Deus, do caminho eterno você recebe, mais disposição você tem para dizer não, para negar as suas vontades. Porque, irmão, os planos de Deus são melhores do que os nossos. O plano de Deus para a sua vida é muito mais excelente do que o seu plano para a sua própria vida. Deus tem práticas muito mais excelentes para nós, irmãos. Isaías no capítulo 55. Isaías no capítulo 55, no versículo 8. Olha o que o profeta diz para nós, irmãos, a igreja. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, afirma o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Como a chuva e a neve descem dos céus e não tornam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes ao semeador e pão para os que deles se alimentam, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. O evangelho, irmão, ele diz, ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que deseja e atingirá o propósito para o qual a enviei. Ele está dizendo assim, a palavra que sai da minha boca é a revelação dos meus pensamentos para a sua vida. A palavra que sai da minha boca são as boas novas, é o caminho mais alto de Deus para você, irmão.
E ele diz: se você receber essa palavra, acolher essa palavra, colocar ela no seu coração, ela vai produzir a vida de Deus sobre você. Ela não vai tornar para o céu vazia. Ela produzirá vida nova em você, irmão, em mim. Então ele está falando do Evangelho. As boas novas estão sendo pregadas para nós. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo. E então compreender qual é o caminho excelente que Deus tem para mim. Então quando eu descobrir qual é o caminho excelente que Deus tem para mim, eu olho para o outro caminho que é medíocre, que é terreno, que é natural, que é passageiro, e eu digo não para ele com toda a facilidade do mundo. Porque Jesus não titubeou, irmão, nas tentações. Por que Jesus não balançou nas tentações do diabo? É porque ele veio do céu. Ele sabe e sabia qual era o propósito de Deus. Jesus diz assim: olha, eu tenho que morrer para salvar. O meu caminho é ir para a cruz. Pedro diz: de jeito nenhum, que Deus tenha misericórdia de você, tenha misericórdia da sua vida, Senhor. De forma alguma, não fala isso não, está repreendido. Quer tentação maior que essa, irmão? De dizer não à cruz, de dizer não à vontade do Pai. E por que Jesus sabia que precisava ir para a cruz e foi para a cruz com todo o prazer do mundo? Porque ele sabia que o plano de Deus na cruz era muito mais excelente que se ele não morresse na cruz. O plano de Deus, através da cruz, era salvar não só um, mas uma multidão de pessoas, irmãos. E a Bíblia diz que ele recebeu por causa disso um nome que está acima de todo nome. Jesus foi coroado porque disse sim à vontade de Deus e não titubeou, não retrocedeu, não desanimou na vontade de Deus. Porque ele conhecia qual era o plano de Deus. E o segredo para a sua vida, irmão, irmã, é conhecer o plano de Deus para você. Porque no dia que você começar a comer dessa revelação, no dia que você começar, e eu começar a acolher o Evangelho no meu coração, o verdadeiro Evangelho, não mentiras legalistas e místicas, mas o Evangelho, que aponta o caminho excelente. Quando eu começar a acolher isso no meu coração, a palavra começará a gerar a vida de Deus dentro de mim. E eu vou começar a olhar com os olhos espirituais do Senhor. E não vai ser difícil dizer não para a carne e sim para a vida espiritual. Você nunca mais vai fugir desse texto. Negue-se a si mesmo, você pula a página. Tome a sua cruz, de jeito nenhum, pula a página. Que negócio que é esse? Eu não entendo isso. Sofrimento, dor. Você nunca mais vai fugir desse texto. Porque não vai ser difícil negar a carne. Por mais que ela lute todos os dias contra você. Por mais que a carne batalhe todos os dias contra a vontade de Deus. Diante da revelação do céu, diante da revelação do caminho excelente, eu posso dizer não. Quando Jesus foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João, Jesus sobe para o monte e se transfigura, a glória de Deus vem naquele ambiente, Jesus muda a sua aparência. A Bíblia diz que Moisés e Elias descem ali, é um ambiente de glória. Pedro diz: Jesus, vamos ficar por aqui mesmo. Vamos ficar aqui mesmo. Ele estava disposto, diante daquela glória, diante daquele caminho poderoso que ele estava vendo ali, a negar tudo que estava embaixo, irmão. Quando ele vê a glória de Deus, vê Jesus transfigurado, vê uma porção do céu, ele diz: isso aqui nos basta. Vamos ficar por aqui. A gente faz uma tenda para o Senhor, faz uma tenda para Elias, faz uma tenda para Moisés. A gente nem precisa de tenda. Vamos ficar por aqui mesmo.
E as pessoas, né, na cabeça deles, as pessoas que venham, se quiserem ouvir o Senhor, ouvir Moisés, ouvir Elias, está todo mundo aqui. Agora a obra vai caminhar. Só que Pedro é interrompido por Deus. Deus diz: olha, Elias e Moisés estão aí só de passagem. Ouça o meu filho. Esse não é o fim de todas as coisas. Mas eles ficam aleluiados, irmãos, com a glória de Deus. E é assim que Deus quer te colocar, querido. É assim que você precisa ficar. Quando você entrar no seu quarto e for tocado pela glória de Deus, for tocado e ministrado pelo poder de Deus, você não vai querer outra coisa. Você não vai querer outro caminho. Nós não vamos querer outro caminho, irmãos. Quando de fato nós mergulharmos dia após dia na presença de Deus e recebemos a revelação, nós vamos sair desses ambientes de oração e adoração dizendo não para a nossa carne e sim para o caminho excelente do Senhor. Amém? Mergulhe na unção que vem do alto para a sua vida. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça o verdadeiro evangelho. Lá em Lucas capítulo 9 ele diz assim: olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia. E isso assusta muita gente, né? Tome a sua cruz, colocar um pedaço de madeira pesado nas costas e sair por aí. Porque é uma afirmação interessante, irmão, porque Jesus não tinha morrido ainda na cruz. Os discípulos, nenhum daqueles ainda tinha uma ideia de como seria a morte de Jesus. Jesus está apontando para a sua morte, mas eles não entenderam o processo. Porque a morte de cruz foi criada e gerada para punir e matar os inimigos de Roma, os traidores de Roma. Então não era uma morte só muito dolorosa, era uma morte humilhante. Era um tipo de morte para servir como exemplo para outros que talvez quisessem seguir o caminho do crime ou dos supostos crimes. Porque a semelhança de Jesus, muita gente foi punida e morta na cruz por Roma sem culpa, por apenas parecer uma ameaça. Só que Jesus disse isso para nós, irmãos: tome a cruz de vocês dia após dia e me siga. Então isso assusta muita gente. Isso assusta. Para quem tem uma mentalidade um pouquinho ligada na lei, ele já começa a imaginar martírio, sofrimento próprio. Ele já começa a imaginar que o evangelho é um peso a se carregar, que o evangelho é uma dificuldade a se vencer. E Jesus está apontando para o tipo de morte que ele teria: uma morte dolorosa e uma morte humilhante, terrivelmente humilhante, irmão, porque quem era condenado a morrer na cruz tinha que primeiro apanhar, ser torturado, pegar sobre os seus ombros o madeiro, uma parte da cruz, e caminhar até o lugar onde deveria morrer, ali grudado na cruz. Então imagine a humilhação de ter que caminhar carregando um pedaço de madeira nos ombros, sendo açoitado, humilhado pelos soldados, tendo o seu crime exposto, e ainda ficar 3, 4, 5 dias gritando numa cruz, até morrer asfixiado, porque era assim que morriam quase todos que eram colocados na cruz. Então quando Jesus diz, tome a sua cruz, isso causa um choque no nosso interior, irmão. Porque não é um negócio bonito de se ver. É ou não é?
Então, irmão, você há de concordar comigo que nós precisamos compreender o que é isso. Jesus não está mandando você colocar uma madeira sobre as costas e sair por aí caminhando. Jesus não está mandando você colocar prego nas suas mãos, nem fisicamente, nem na alma. Isso não é o que Jesus está dizendo. Jesus não quer que você entre num processo de humilhação por causa de pecados que você cometeu, ou quis cometer, ou tentações que você caiu. Jesus não quer isso, irmão. Mas Ele diz para você tomar a cruz. Então não é algum tipo de alto flagelo, né? Colocar uns milhos lá e ajoelhar em cima. E ficar ali horas e horas e horas até o seu joelho sangrar, orando. E alguém chegar e falar: o que você está fazendo? Não, eu estou tomando a minha cruz. Eu estou tomando a minha cruz. Essa é a minha cruz. Eu preciso me flagelar. Não, Jesus não quer isso para você. Jesus não chamou. E não é isso que Jesus está dizendo quando Ele manda você tomar a sua cruz. De fato, não é isso. Ele não quer que você provoque sofrimento em você mesmo. Ele não quer que você se acuse. Porque no sistema espiritual, irmão, só há um acusador. E ele está longe de nós. E ele não tem poder mais para nos acusar. Eu não tenho direito de me acusar. Não posso fazer isso. Porque estaria negando a obra de Jesus na cruz. Então tomar a cruz não é sair por aí acusado, irmão. Com os ombros baixos, humilhado, por conta de algum erro ou pecado que cometeu. Não é isso que Jesus está dizendo. Mas Ele manda você tomar a cruz. Por que eu afirmo para você que não é nada disso? Nenhum tipo de sofrimento que você deve provocar em si mesmo. Porque se você abrir em Isaías no capítulo 53, é outra profecia a respeito de Jesus e da igreja. No versículo 5 de Isaías 53, eu vou ler. Os irmãos aí, fiquem atentos. Mas de fato, Ele, Jesus, foi traspassado por causa das nossas próprias culpas. Então quer dizer que Jesus recebeu uma lança por causa da minha culpa. É isso que o texto está dizendo. Ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. Então quer dizer que Jesus pagou o preço por causa dos nossos pecados, iniquidades e transgressões? Quer dizer então que quando Jesus estava na cruz do Calvário, Ele estava lá pagando o preço por mim e por você. Ele estava sendo humilhado. No nosso lugar, irmão. O castigo que trouxe para nós a paz caiu todo sobre Ele. É o que está escrito aí. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo. Irmão, escuta um negócio. Não sobrou nenhuma gota de castigo para você. Não sobrou nenhuma gotinha de castigo para você. Todo o castigo caiu sobre Jesus. Ele diz: mediante todas as suas feridas nós fomos sarados. Ah, mas fulano precisa ser castigado.
Quando é um crente que caiu, que tropeçou, ele precisa de castigo. Não, irmão. De jeito nenhum. Porque Deus não é um injusto de aplicar a punição 2 vezes. Nenhum juiz em sã consciência pode aplicar a punição 2 vezes. Imagina alguém saindo do presídio depois de cumprir uma sentença longa, e de repente na porta do presídio, saindo, vem alguém, um oficial de justiça com um documento e diz: olha, o juiz falou que você tem que cumprir tudo de novo. Isso é justo, irmão? Não! Então, se Deus puniu Jesus pelos nossos pecados, Ele não vai nos punir de novo se nós estivermos com as nossas vidas entregues a Jesus Cristo. Ah, mas eu acho que aquela enfermidade que está na minha vida foi porque eu falhei em alguma coisa. Eu acho que isso aí que está acontecendo é algum tipo de maldição, porque eu falhei em algum momento da minha história, eu tropecei depois de me entregar a Jesus. Então isso aí é punição de Deus, é Deus permitindo o diabo me tocar, porque eu preciso ser punido. Leia o versículo 4. E no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades sobre ele, irmão. Então imagine Jesus na cruz do Calvário carregando as enfermidades de toda a humanidade. É o que está escrito aqui. As suas dores ali na cruz do Calvário eram as nossas próprias enfermidades. Mas e a Covid, pastor? Não é Deus assim punindo um pouquinho o ser humano, porque afinal de contas o carnaval, né? Essas coisas malignas aí. E aí nós precisamos fazer algum tipo de movimento para Deus então reverter esse negócio. Segundo o que está escrito aqui, não. Segundo o que está escrito aqui, Jesus já levou sobre si a Covid-19. Amém? Jesus já levou. É isso que está escrito. Sobre o seu corpo, escuta isso, no versículo 4 ainda. Sobre o seu corpo, Jesus, e aqui eu estou colocando, acrescentando Jesus para ficar mais claro para você, porque é de Jesus que ele está se referindo. Sobre o seu corpo, Jesus levou todas as nossas doenças. Então não é, quando você sente algum sintoma no seu corpo físico, não é Deus mandando um demônio trazer doença para a sua vida, porque senão ele estaria punindo você 2 vezes, ou punindo 2 vezes. Se ele já puniu Jesus com doenças e enfermidades, ele não fará isso conosco, que é o que o texto está dizendo. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Deveríamos ter culpa e sermos punidos? Sim, mas ele foi julgado culpado em nosso lugar. Castigado por Deus, pela mão de Deus, não do diabo. É o que está escrito, ele foi torturado, ferido, torturado e morto. Pelas mãos do próprio Deus, Jesus foi ferido, torturado e entregou o seu espírito. Foi Deus que fez aquilo. Para quê? Para nos dar vida. Amém? Para nos dar vida. Então quando Jesus diz, tome a sua cruz, não é nenhum tipo de punição que você tem que tomar para si por causa de algo que você fez ou deixou de fazer. Não é. Não é. Tomar a cruz diariamente, irmão. É se identificar com a obra de Jesus na cruz do Calvário. Tomar a sua cruz é se identificar com a obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 6. Romanos, no capítulo 6.
Está dizendo que nós não vamos passar por sofrimentos, dores, enfermidades? Não estou dizendo isso. Está dizendo que a igreja não vai passar por dificuldade, por problemas? Não estou dizendo isso. A igreja passou por dificuldades, por perseguições, por doenças, por problemas durante toda a história. E não será diferente nesses dias, até a volta de Jesus Cristo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que Jesus tomou a cruz sobre seus ombros. Jesus foi punido em nosso lugar. Jesus pagou o preço em nosso lugar. É isso que eu estou dizendo. E que da parte de Deus, escute isso, da parte de Deus não há maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então tomar a cruz não é receber nenhum tipo de punição, ou martírio, ou autoflagelo, por conta de erros, pecados ou dificuldades. Leia Romanos no capítulo 6. Isso aqui é tomar a cruz, irmãos. Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo nas águas. Com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também vivamos uma nova vida. Amém? Se desse modo fomos unidos a Ele na semelhança de sua morte, com toda a certeza seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, tomar a cruz, irmão, é pegar essa palavra poderosa do Evangelho, plantar no seu coração e sair por aí como alguém ressuscitado. Amém? Tomar a cruz é quando você entrar em tentação, em dificuldade. É quando o diabo se apresentar para você, para te tentar, você apresentar para ele o plano eterno de Deus na cruz do Calvário, no qual a Bíblia está dizendo que você estava inserido. O reino espiritual, irmão, ele é atemporal. Amém? Deus não está ligado no tempo. Tempo é a criação de Deus, a contagem de horas, minutos, segundos, dias, semanas, anos, décadas, séculos. Isso aí Deus criou para facilitar a nossa estadia aqui. Deus não está ligado ao tempo. Então, quando você foi batizado, é batizado, imediatamente, espiritualmente, você é colocado na cruz do Calvário com Jesus Cristo e ressuscita junto com Ele. É isso que acontece espiritualmente. Amém? É isso que acontece. É assim que Deus vê. É assim que Deus te vê. É assim que os demônios veem o processo espiritual. É assim que Satanás vê o processo espiritual. Mas o projeto deles, dos demônios de Satanás, é nos enganar. É falar assim, olha, você foi batizado, você nasceu de novo, mas você ainda precisa cumprir alguma série de coisas para então você começar de fato a viver em Deus. Você, irmão, quando entregou a sua vida para Jesus, você nasceu de novo, você foi colocado, você antes de nascer de novo passou pela morte, foi colocado na cruz com Jesus e ressuscitou junto com Ele. E agora você é uma nova vida. Você é uma nova criatura. Não está mais sujeito à natureza carnal. Não está mais sujeito às vontades do seu corpo físico. Na prática, irmão, é você conhecer o plano de Deus, o plano de salvação para a sua vida, conhecer o projeto de Deus para a sua vida e confessar esse projeto. E declarar esse projeto. Que se resume em:
quando eu entreguei a minha vida para Jesus, passei pelo batismo, escute, eu fui salvo, eu fui santificado, eu fui restaurado e recebi a glória de Deus sobre a minha vida. Amém? Recebi a glória de Deus sobre a minha vida. Então você precisa confessar isso dia após dia. Tomar a sua cruz. Vamos ler mais um texto. 2 Pedro, no capítulo 3. Esse é o penúltimo texto que nós vamos ler. Vou ler esse texto e mais um apenas. 2 Pedro, no capítulo 3. No versículo 17. Amém? Sendo assim, amados, escute isso. Estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Ele está dizendo assim, olha, cuidado para que você não caia no processo de viver novamente uma vida natural, uma vida sem princípios eternos. Ele diz, estando informados a respeito da obra de Deus, da obra do Evangelho, preste atenção para que você não caia no erro de homens naturais, carnais. Há um caminho eterno, irmão, para você. Há um caminho de santidade para você. Há um caminho de perfeição para nós. E tomar a cruz é o que está escrito aqui no versículo 18, irmão. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória até o dia do juízo. Se você decidir, irmão, crescer na graça, na revelação do Evangelho de Jesus e no conhecimento da pessoa de Jesus, você vai estar guardado de não andar uma vida carnal. Isso é tomar a cruz. Amém? Isso é tomar a cruz. É confessar uma vida espiritual, irmão. Vamos ler o último texto, Romanos no capítulo 10. Romanos no capítulo 10. Olhe comigo o versículo 8. Romanos 10, versículo 8. Escute. Mas o que ela diz? Escute isso. A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que pregamos. O Evangelho. O Evangelho. A revelação do plano de Deus para a sua vida. Escuta, irmão. A revelação do plano de Deus para a sua vida. Precisa ser ouvido com atenção constantemente por você. Invertendo o que está escrito aqui. Mudando a ordem das frases. O que ele está dizendo aqui, irmão? Ele está dizendo, nós estamos pregando o Evangelho, a palavra da fé. E essa palavra da fé, quando ouvida constantemente por você, vai plantar-se no seu coração e vai pular, saltar pela sua boca. E o que é que você vai fazer? Versículo 9, você vai confessar com a sua boca. Você vai crer no seu coração e confessar com a sua boca essa palavra. A palavra da fé.
Mas está muito complicado. Parece que não há uma vida espiritual para mim. Parece que não há uma vida eterna aqui para mim. Parece que o que há é só essa vida natural. Você precisa começar a ouvir o Evangelho constantemente. Ouvir o Evangelho constantemente. Porque o Evangelho vai plantar fé no seu coração a respeito da vida que Deus tem para você. Uma vida que é santa. Um caminho que é excelente. Você vai crer nisso, você vai ter fé a respeito disso. Irmão, escute, a fé, ela se apropria, irmão. Amém? A fé, ela toma posse. Ela recebe. Quando você ouvir o Evangelho constantemente a respeito da vida eterna que Deus tem para você, você vai tomar posse dessa vida eterna. Você vai se apropriar dessa santidade. Confessando, declarando. Mas eu não consigo viver em santidade. Eu não estou conseguindo viver em santidade, eu não estou conseguindo romper. O que você precisa é continuar ouvindo o Evangelho, continuar ouvindo a palavra da verdade, e essa palavra vai plantar no seu coração e produzir fé, e essa fé vai se apropriar dessa vida santa que você precisa. Porque a fé toma posse, a fé se apropria daquilo que Deus já deu. Então, confessando constantemente, você estará tomando a sua cruz. Amém? Recebendo o poder de Deus, dia após dia, você será capaz de negar-se a si mesmo, negar a natureza carnal. E recebendo a revelação do Evangelho, você vai ser capaz, irmão, de tomar a sua cruz. Porque escute isso, a sua cruz é um fardo leve e suave. Porque Jesus já levou o fardo pesado. O castigo que nos traz a paz caiu todo sobre ele. Não há castigo para os que estão em Cristo Jesus. Então há uma história de que a fé não serve para isso, não serve para apropriar-se, para tomar posse. Não, a fé é para você aguentar o tranco também. A fé, irmão, é para você descansar. Amor, desliga lá, por favor. Rápido. Dá pausa. A fé, vamos orar aqui. A fé é para você descansar. Tomar posse, se apropriar daquilo que Deus já te deu. Amém? Você precisa ouvir o Evangelho da verdade e se apropriar. O Evangelho da graça está no teu coração. Amém? A palavra da verdade está no teu coração. Quando você ouve e confessa com a sua boca, isso vai produzir nova vida, irmão. Uma capacidade de ir após Jesus. De ir após Jesus. Amém? Essa fé gerada pelo Evangelho vai te dar a condição, vai me dar condição de negar o velho homem, tomar a cruz e seguir a Jesus. Tomar a cruz e seguir a Jesus. Está no caminho santo e reto. Mas esse é um caminho que já foi criado para você, irmão. Esse é um caminho que já está pronto para você. Prontinho, irmão. Você só precisa se apropriar dele pela fé. A libertação já é algo que está pronto para a sua vida. A cura já é algo que está pronto para a sua vida. Eu e você precisamos nos apropriar. Pastor, mas se isso demorar, se a minha cura demorar 1 ano, 2, 3,
a fé também vai gerar descanso na sua vida, para que você não se angustie a respeito da cura, do milagre, da santidade. Ah, mas eu estou demorando a vencer esse problema, a vencer essa tentação. Meu irmão, se você começar a se apropriar dessa vitória na sua vida espiritual, logo, logo você vai romper essa barreira natural e vai começar a viver de forma espiritual. Você precisa assumir esse posicionamento, irmão. Vai ficando de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Vamos orar. A santificação, andar em santidade, não é um peso que Deus deu para você carregar. Ah, eu sou alguém que viveu a vida inteira de forma natural no pecado, e agora vem Deus e diz: seja santo. Não, não é assim que funciona, irmão. Ele te dá a condição de viver em santidade. Ele te dá a condição de viver puro e santo e justo. A nova vida que Ele tem para você vai te dar essa condição. Feche seus olhos, comece a orar. Comece a orar no seu lugar. Aleluia, aleluia.